que tomando as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Essa peça, ela terá o título As 10 Virgens, né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Essa tio, é meu irmão, ó. Minha cunhada. Então, o reino dos céus, no reino dos céus chega este momento, 5 delas prudentes e 5 delas imprudentes. E essas começaram a reclamar da demora do noivo, enquanto as outras a acalmavam e as mantinham esperançosas. Mas tardando o noivo, todas a adormeceram. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas receberam as suas coroas. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E entraram com ele para as bodas do Cordeiro. Vinde a boda do Cordeiro, minhas filhas. Glória a Deus, aleluia! Nem todas aquelas que
de Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Afastai de mim, pois não a conheço. E a porta fechou-se e não se abriu mais. Obrigada, irmã. Quantas vezes na terra afligida e humilhada a noiva sofreu, calada, foi aprisionada, mas jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria, e o noivo no céu preparando o paraíso para encontrar sua noiva. Ele dá o infinito e no céu está a olhar. Ele vê sua noiva e se sente fiel, guerreira nas batalhas para estar lá no céu, que não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá pra seu noivo encontrar e eternamente o adorar. Adorar. E eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar teu novo nome. E eu irei e correrei e o abraçarei, o abraçarei.
cada uma das minhas irmãs companheiras de marcha. Estamos em uma mesma marcha, pertencemos a um mesmo esquadrão, estamos caminhando para o céu. Então eu quero apresentar hoje aqui as minhas irmãs, a cada uma dessas, que propuseram hoje no seu coração apresentar um culto, esses dias de celebração ao Senhor. Irmãs, são 365 dias de joelho em terra em oração. Por isso que tem esse motivo. A gente não está aqui por oba-oba, a gente não está aqui porque comprou sapato novo e nem porque o uniforme foi feito esse ano. Nós estamos aqui, tudo isso faz parte. Como é bom ir para a loja comprar algo para vir para a casa do Senhor. Bolsa nova, saia nova, vestido novo, casaco novo, sapato novo. Ai, como é bom, Jesus, é para entrar na casa celebrando. Maranata, Hosanas, tudo que o Senhor tem nos dado é para a glória do nome dEle, vem para nós e volta para Ele. 11 nos diz assim, coisa linda de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa carta foi escrita, direcionada à igreja que estava na cidade de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, o Senhor está dizendo para essa igreja amada: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode se assentar, irmãos. Eu queria tirar o relógio para me localizar aqui no tempo. Irmãos, quando nós meditamos nos livros de história, nós encontramos, e me chama muita atenção, uma história talvez conhecida de muitos aqui, de um homem chamado Diógenes de Sinope. Alguém conhece? Diógenes de Sinope. Sinope é uma cidade que fica ao norte da Turquia, é uma cidade marítima. E é tão interessante que esse Diógenes, ele foi um filósofo grego muito importante na época. E um dia esse homem decidiu vender, se desfazer de tudo que ele tinha. O Senhor está dizendo: guarda o que tens. Guarda o que tens. E nós vamos falar sobre isso, sobre o que é que o Senhor tem nos dado. E um certo dia esse Diógenes, esse filósofo muito conhecido, muito importante na época, ele decidiu vender tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, se desfez de tudo, se desapegou de tudo, e ele decidiu, colocou na cabeça que ele iria morar e viver todos os dias da sua vida dali para frente dentro de um barril. Esses barris de vinícola. E ele lá arrumou um barril, deitou aquele barril no meio da praça e ali ele passou a viver morando dentro daquele barril. Como era um homem muito inteligente, a história chegou até Alexandre o Grande. E Alexandre não entendeu num primeiro momento, porque Alexandre o Grande, ele foi o maior imperador de todos os tempos na época. O rei da Macedônia, um homem estrategista, um homem de conquista, o maior homem militar da época, dirigiu a maior força militar da época. Então esse homem, diante de todo o poderio que ele teve, que ele tinha nas suas mãos, por ser um homem de grande conquista, de grande poder e de grande autoridade, Alexandre o Grande disse o seguinte: vou até Diógenes. Diante de todo o poder e autoridade que ele tinha, convocou uma parte do exército e chegou até a praça, naquele barril onde estava dormindo, vivendo Diógenes. Alexandre chega diante de Diógenes e diz assim: Diógenes, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que é que eu posso fazer por você? O que é que você está precisando? Me pede qualquer coisa e eu te darei. Alexandre o Grande não conseguia entender como é que um homem tão culto, tão inteligente, dotado de pleno uso das suas faculdades mentais, pudesse ter feito aquilo. Um ato insano. Alguém se desfazer de tudo que tem e viver dentro de um barril em meio à praça pública. E ele disse: me pede o que você quiser. Diógenes, sentadinho dentro do barril dele, olhou para Alexandre e disse assim: isso é verídico, viu, irmãos?
Estão nos livros de história. Ele disse assim: posso pedir qualquer coisa? E Alexandre afirmou: pode me pedir qualquer coisa. E ele disse: se afasta só um pouquinho para o lado. Você está me impedindo de ver o sol. Em outras palavras, Diógenes estava dizendo assim: tudo que eu preciso, eu já tenho. O sol. Quantas vezes o príncipe deste século se coloca diante de ti e de mim? Todos nós que aqui estamos, em toda a sua glória, ele se coloca diante de cada um de nós e ele apresenta um banquete. E ele faz a sua oferta. E talvez ele te ache um insano por estar aqui neste lugar. Talvez ele te ache um insano por ter deixado tanta coisa, ter renunciado tanta coisa, para estar hoje aqui neste culto de celebração. E ele vai te fazer oferta. Quantas vezes o maligno tem ofertado a riqueza ilícita? Quantas vezes ele tem ofertado a fama imoral? Jorge disse assim: afasta para o lado, porque o que eu preciso é olhar para o sol. É dever meu e dever teu dizermos para o príncipe deste século e para toda oferta e para todo manjar de Satanás: Satanás, sai da minha frente, porque o que eu preciso eu já tenho. Aleluia. Satanás, sai da minha frente, porque o que eu preciso eu já tenho. Eu já tenho o sol da justiça. Eu já tenho Cristo Jesus, o meu Salvador. Não me ofereça, Satanás, aquilo que você não pode me dar, que são vestes lavadas, embranquecidas e adquiridas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Sai da minha frente, porque o que eu preciso eu já tenho. Aleluia. Oh, glória. Bendito Deus. Tem muita gente te chamando de insano. Essa semana uma jovem chegou para mim e disse assim: irmã, estão me chamando de fanático, por isso e por aquilo. Eu disse: mas então nós somos mesmo. Amém. Se o nome que estão dando para buscar batismo com o Espírito Santo, vir para a igreja, adorar, cultuar, celebrar, orar, nos alegrar, então nós somos fanáticos. É hora de declarar, é hora de bradar e dizer: é esse o nome que vocês dão para crente cheio de unção? É este o nome para crente que crê nos dons do Espírito, para crente batizado, para crente que crê na cura, que crê na ressurreição, que crê no arrebatamento? Então vamos aceitar o nome. Quando Jesus esteve na terra, ele disse assim, olha, na parábola do jovem rico, insensato, e ele vai dizer o seguinte: louco, essa noite vão te pedir a tua alma e o que você tem preparado, para quem vai ser? E é bom que a gente entenda, irmão, o que é que você tem hoje aqui neste lugar? O que é que eu tenho? O que é que você tem? Essa é a pergunta do Senhor. Irmã Rosana, eu tenho um intelecto, eu tenho adquirido, eu tenho uma cultura, eu tenho uma inteligência. No meio dos anos eu fui adquirindo, conquistando diplomas e títulos. Glória a Deus. Eu tenho bens, irmã, eu trabalhei, eu levantei cedo, eu dormi tarde, eu comi o dom eu tive que comer o pão muitas vezes do sacrifício, do suor, do trabalho, para quê? Para eu ter bens imóveis, aplicações no banco, para eu ter veículo. Muitos têm uma frota, tem empresa, tem indústria, tem comércio. Eu tenho sim, irmã, minha cadernetinha de poupança, meu investimento. Eu tenho bens móveis, glória a Deus, veio do Senhor, Ele permitiu. São para o nosso conforto, para a nossa alegria terrena. Se o Senhor permitiu que tu desfrute do que o Senhor te deu. Mas aí o Senhor está dizendo: todos os bens e conquistas terrenas não alcançarão a eternidade. Gosto sempre de exemplificar essa palavra.
Pastor disse assim: olha, vocês aqui, que todos nós já provavelmente acompanhamos no cortejo fúnebre, e quando você vai em um cortejo fúnebre, por um acaso você já viu tendo ali a viatura, tendo ali o carro, o veículo da funerária, atrás do veículo da funerária você viu um caminhão de mudança? Não. Porque defunto não leva consigo seus bens. Então o que vai acontecer com esses bens terrenos? O que tu tens hoje aqui neste lugar, tudo que nós adquirimos, os nossos bens, após a nossa morte, é isso que Cristo estava dizendo na parábola. Esses bens serão divididos, repartidos entre os herdeiros. Tudo que você preparou nessa vida vai ser dividido, vai ser distribuído ao cônjuge e aos teus herdeiros, netos e filhos. O que é eterno, irmãos? A nossa alma. Aleluia. E aí o Senhor está dizendo: a tua alma é eterna. E aí o Senhor pergunta: para onde ela irá e a quem ela acompanhará? O que é que você tem hoje aqui? Diplomas e títulos. O que você tem hoje aqui? Bens materiais. Eles serão distribuídos, porque não vai acompanhar a funerária quando eu estiver lá, e nem você. Mas a nossa alma seguirá. E aí nós encontramos Apocalipse 3:11. E é tremendo que a palavra vai dizer que na ilha de Patmos, a colônia penal de Roma, a Bíblia vai dizer que o Senhor se revelou a João e mostrou a João o Senhor Deus assentado no trono, e ele tinha as rédeas do universo, o controle e a autoridade sobre a história e toda a terra. Aleluia. E João viu na visão, no Apocalipse, ele contemplou o Cristo ressuscitado, ressurreto, e o Cristo vitorioso que andava no meio das igrejas. E com os olhos como chamas de fogo, ele olhou para cada uma delas e ele fez o diagnóstico. Glória a Deus. E aí nós vamos entender em Apocalipse 3:11. As 7 igrejas do Apocalipse, na visão de João, coisa linda, ainda que exilado, ainda que na colônia penal, não puderam cegar os olhos espirituais do homem de Deus. É tremendo isso, porque nada pode te separar do amor do Senhor, meu Deus. Nem a espada, nem a fome, nem a prisão, nem a perseguição, nem a enfermidade, nem o vale da sombra da morte, nem o desemprego, nem a privação. A Bíblia está dizendo que este homem estava exilado na colônia penal, mas não puderam tirar de João a visão gloriosa. Aleluia. Oh, glória. A provação e a dor não podem tirar do crente a visão gloriosa, celestial e eterna. Aleluia. Porque é normalmente na hora da maior dor que o céu se abre e o Cristo se revela àquele que é dele. Aleluia. Glória a Deus. É na hora da privação e da dor que o Senhor Deus se revela a ti e a mim. Para que entendamos que nós não dependemos de circunstâncias para ver e participar da sua glória. Aleluia. As 7 igrejas são advertidas. E aí nós vamos encontrar aqui em Apocalipse 3 o Senhor dizendo para 4 delas, o Senhor vai dizer: vocês tinham algo precioso, mas perderam. Dá tempo de resgatar. A porta ainda não se fechou. Hoje aqui, o Senhor está dizendo: a porta ainda está aberta. Ainda dá tempo. 4 delas tinham algo precioso da parte de Jeová e perderam. O Senhor diz: tem que resgatar. Aquele que tem olhos como chama de fogo, que esquadrinha você por dentro e por fora, que conhece a minha vida, o meu assentar e o meu levantar, o meu deitar e o meu caminhar, desce com raio-x neste lugar, e ele diz: eu conheço as tuas obras, e digo para ti,
perdido. Uma delas pensava que tinha muita coisa. E o Senhor vai dizer assim: nunca teve. Duas delas o Senhor vai dizer: tu tens, então conserva. Aí nós vamos entender que em Esmirna e em Filadélfia, quando você lê o relato daquele que tem olhos como chama de fogo, o Cristo ressuscitado, ele vai dizer: tem coroa no meio de ti, portanto guarda, esconde, preserva, conserva a coroa. Aleluia. Esmirna e Filadélfia tem coroa. Aí o Senhor vai olhar para Laodiceia e vai dizer assim: pensa que tens, nunca teve nada, mas ainda dá tempo de comprar vestes brancas da salvação. Aleluia. Ainda dá tempo de comprar o óleo da unção do Espírito. Ainda dá tempo de te ungir com óleo. O Senhor está dizendo: dá tempo de comprar ouro provado no fogo da santificação. Ainda dá tempo, a porta não fechou. E aí o Senhor vai dizer assim: olha que coisa linda para aquelas 4 que haviam perdido. O Senhor é tão lindo que o Senhor chega para Éfeso e diz assim: você perdeu o primeiro amor. O Senhor vai dizer um pouquinho mais para Pérgamo: você perdeu a santidade. O Senhor olha para Tiatira e diz: você perdeu o conhecimento. E o Senhor termina dizendo para Sardes: você perdeu a essência. E aquelas que haviam perdido, o Senhor está dizendo: ainda dá tempo de resgatar. Você entrou hoje aqui neste culto de celebração na Assembleia de Deus. O que é que você tem contigo? O que é que eu tenho hoje aqui neste lugar? Ou o que foi que nós perdemos no meio dos anos? Ou o que é que a gente pensava que tinha e nunca teve? Meu Deus. O Senhor está analisando as suas igrejas e Ele está dizendo o seguinte: Ele faz o diagnóstico, Ele está apontando onde é que está o problema. Mas o que eu acho lindo, irmãos, é que o prazer e o propósito de Deus com a minha vida e com a tua não é de nos condenar. Toda advertência e toda correção de Deus para a sua noiva amada é para resgatar para a sua presença. O propósito do Senhor, o prazer de Deus aqui não é lançar ninguém no inferno. O propósito do Senhor com a tua e com a minha alma é de nos regenerar. É tão tremendo que se nós perdermos alguma coisa e essa porta que ainda está aberta, o Senhor está nos concedendo o tempo. Nós ainda temos o tempo antes do arrebatamento de corrermos atrás daquilo que nos falta. É tão tremendo que na primeira carta de João o Senhor está dizendo assim: olha que coisa linda. Porque se confessares os vossos pecados, perdeu alguma coisa? Pecou contra Deus? Desanimou no meio da caminhada, no meio da marcha? O Senhor está dizendo para o seu exército: olha que coisa tremenda. O Senhor vai dizer assim: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Provérbios 28, o Senhor vai dizer assim: mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí o Senhor vai um pouquinho mais, nós vamos encontrar 2 Crônicas 7, o Senhor dizendo assim: olha, porque se eu e você nos humilharmos, se eu e você orarmos, se eu e você buscarmos, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai perdoar e o Senhor vai sarar. Então o Senhor está dizendo: olha, Ele está apontando onde é que está o problema, e Ele está dizendo: eu tenho a cura. Porque o prazer dele, eu digo e repito, não é condenar a tua e a minha alma. O prazer do Senhor para comigo e para contigo, até que a porta se feche, é de nos resgatar. Aleluia. Olha que coisa linda quando o Senhor fala com Filadélfia. Eu tenho um apreço tremendo pelas palavras do pastor Cláudio Honor de Andrade. Eu acho tremendo as palavras desse pastor em uma das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. E ele traz uma luz a esta palavra que nós encontramos em Apocalipse 3:11, que ele vai dizer o seguinte: Filadélfia é a igreja aprovada. Filadélfia anda de branco nas ruas. Filadélfia entra de branco neste templo. Filadélfia vai de branco para a faculdade.
Filadélfia vai de branco para a escola. Glória a Deus. Filadélfia entra de branco no supermercado. Filadélfia entra de branco na farmácia. Filadélfia está de branco lá na agência bancária. Filadélfia está de branco na fila. Ela está lá no posto de saúde, no 24 horas, na emergência. Filadélfia está de branco no trânsito. Filadélfia está de branco. E é lindo isso, porque quando você vai buscar um pouquinho ali na palavra, quando você busca no hebraico, esse estar de branco significa estar com vestido de festa. Eu amo isso, porque a palavra está dizendo para mim e para você que nós estamos vestidos a rigor, traje, a caráter e arrebatamento todo dia. Por isso que eu digo, é maravilhoso comprar roupa nova para o culto de festividade, glória a Deus. Mas mais glorioso ainda é estar vestido de festa todo dia. Porque se ainda hoje a trombeta soar, você está de branco e vai subir. Nós estamos ataviados, preparados, como no dia da noiva, no dia do seu casamento, no dia do seu enlace. Gosto sempre de dizer para os irmãos, se tem uma cena marcada nas minhas memórias, na minha lembrança, é o dia em que eu vim vestir de noiva para o meu casamento. Muitas aqui têm essa memória. Depois que tu entra naquele vestido, neguinho, ninguém mais toca. Depois que tu estás no vestido de noiva, é algo tão especial que ninguém mais toca. Até aquela entrada triunfante para o momento do casamento, da cerimônia. É isso que o Senhor está dizendo para nós como noiva. Não deixa ninguém tocar. Porque você está vestido de branco, foi embranquecido no sangue de Cristo Jesus. É dever teu e meu cuidar dessas vestes de festa que nós ganhamos do Senhor. E aí o pastor Cláudio Amor vai dizer o seguinte: Filadélfia anda de branco, ela está com vestido de festa todo dia. Portanto, se Filadélfia é a igreja aprovada, irmãos, em Filadélfia o Senhor não está tratando de pecado e santificação. Nós aproveitamos a palavra e pregamos aonde é que estamos, o que nós temos, o que nos pertencemos, o que nós estamos fazendo e praticando. Mas com Filadélfia o Senhor não está tratando de pecado e santificação. Com Filadélfia o Senhor está tratando de trabalho e galardão. Aonde é que nós nos encaixamos aqui? Porque com todas as outras as advertências são válidas. Se perdeu o primeiro amor, se perdeu a essência, se perdeu o conhecimento, o Senhor está dizendo, se perdeu a santidade, o que não tinha, dá tempo de adquirir. Mas para Filadélfia o Senhor está dizendo o seguinte: contigo eu não trato de pecado e santificação, porque você está de branco, contigo eu trato de trabalho e galardão. E aí nós vamos entender o seguinte: quando o Senhor está dizendo aqui, para não perder a sua coroa, essa coroa que está aqui em Filadélfia é a coroa de glória. Isso significa galardão, mérito pelo trabalho. Se já está santificado, se já caminha 24 horas por dia em vigilância, como a prudente, que tem óleo, que tem azeite na lamparina, o Senhor está dizendo, contigo eu estou tratando com relação ao trabalho das tuas mãos. Quem trabalha mais, recebe mais. Quem trabalha menos, recebe menos. Quem não trabalha nada, não vai ganhar nada. É essa coroa que papai está tratando com Filadélfia. Está andando de branco na terra. Se descer o prumo do Espírito, hoje aqui está tudo certinho. Está endireitado. Então o Senhor trata contigo. Na tua razão, no teu intelecto, no fervor do teu coração, Ele está cobrando, pedindo, orientando, advertindo a tua mão. Onde é que está a tua mão? O que tu tens feito com as tuas mãos, a obra, com tudo aquilo que o Senhor tem te dado? É isso que Ele está tratando com Filadélfia. Para que ninguém tome essa coroa, se anda de branco, o Senhor está dizendo o seguinte: principados e potestades, e toda sorte da maldade, e isso muitas vezes se utilizando de homens naturais, terrenos e humanos,
Eles vão tentar o quê? Eles vão tentar neutralizar a tua vida e a minha, porque o crente mesmo salvo pode parar de trabalhar. É isso que o Senhor está tratando com Filadélfia. Tem a coroa da salvação como Esmirna, glória a Deus. Agora o Senhor vai dizer, toma cuidado para não perder a coroa de glória. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui, eu acho tremendo quando Paulo escreveu aos Coríntios e depois ele repete essa palavra escrevendo a Timóteo. E ele vai dizer o seguinte, não deixa ninguém te abater. Nem o mundo que odeia a igreja e nem alguma meia dúzia por aí que tem desprezado o trabalho da tua mão. O que é que você tem feito dentro de casa e fora de casa? O que é que você tem feito no meio aonde você, com aquelas pessoas com quem você convive? O que é que você tem apresentado dentro deste tempo? Como é que você tem sido na terra? O Senhor está dizendo, não se deixe abater por aqueles que estão desprezando o trabalho das tuas mãos. Amém, glória a Deus. Quando o Senhor diz, cuida para ninguém tomar a tua coroa, Ele está dizendo, você é salvo. Você está andando de branco na terra. Cuida agora para o inimigo da tua alma não te neutralizar no trabalho que você tem feito. Essa é a mensagem para Filadélfia. E o Senhor vai dizer um pouquinho mais. Cuida, para você não ser confundido. Porque toda ideologia humana que tem uma inspiração satânica nos dias que nós temos vivido, ela tem tentado fazer o quê? Ela tem tentado confundir a igreja, a noiva do Cordeiro, mesmo sendo salva, santa, escolhida, eleita e separada. Portanto, a igreja não pode se deixar confundir pelas ideologias que são satânicas. E aí Paulo vai dizer um pouquinho mais na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai terminar dizendo, olha que coisa linda. Paulo disse assim, irmãos, não se deixem impedir por uma turma aí. E aí Paulo vai escrever o seguinte, eu posso na autoridade dessa palavra citar o que Paulo diz em 1 aos Coríntios. Paulo vai dizer assim, tem uma turma aí que não vai herdar o reino dos céus. Você vai? Amém. Você vai? Amém. Você vai herdar o reino dos céus? Amém. Paulo vai dizer, tem uma turma aí que não vai. E ele diz, estes são homens amantes de si mesmos. São perversos, pervertidos, preguiçosos, ociosos, imorais. Estes homens não herdarão o reino. Por quê? Porque eles são amantes da maldade. Eles vão contra todo uso, bom costume, tudo que é correto e certo. Tudo aquilo que era certo até uns dias atrás. Aí hoje em dia eles estão pregando que está tudo errado. Paulo vai dizer, essa turma não vai herdar o reino. Para onde o Senhor vai te levar. Então não se deixe ser impedido por eles. É isso que Paulo está dizendo. Para que ninguém tome a tua coroa. Essas pessoas já sabem pela Bíblia que elas não irão alcançar a glória. E elas não querem a glória. Porque a Bíblia diz que eles rejeitaram. Eles não são inocentes. Eles rejeitaram a palavra da verdade. Eles rejeitaram o Filho de Deus e o sacrifício do Cordeiro. Eles não são tidos como inocentes. Paulo vai dizer, essa turma vai tentar te impedir de alcançar galardão, porque eles não vão poder impedir de você entrar na glória. Aleluia. Nenhuma ideologia e nenhum filho de Satanás vai impedir essa igreja de entrar na glória. Aleluia. Mas eles vão tentar até o último dia impedir que você receba galardão. Então a palavra está dizendo para mim e para você, ó noiva amada, eleita do Cordeiro, não se deixe impedir, confundir e abater. Avante, marche. Aleluia. Trabalhe para Jesus com bom ânimo. Porque enquanto o mundo está no caos, a igreja continua a marchar. A igreja continua avançando. A igreja continua trabalhando. Consegue entender isso? O diabo não vai impedir a minha e a tua entrada no céu, mas ele quer neutralizar o meu trabalho. Aleluia. Todo final de congresso, todo final de confraternização,
Mas hoje, pelo poder dessa palavra, eu te digo: não se deixe confundir, abater, porque essa mensagem é satânica. O diabo sabe que a marca do sangue do Cordeiro está na tua vida, mas ele quer te impedir, ele quer te fazer parar. São tantos os percalços, as pedras no caminho e os espinhos que nós encontramos. Muitas vezes é um pastor querendo desistir, muitas vezes é um obreiro querendo parar, muitas vezes é a mulher de oração querendo dar um tempo, muitas vezes é a mocidade dizendo que vai dar uma paradinha. Nós somos humanos, irmãos, e sujeitos a esses temores. Mas é o seguinte: o maior corajoso é aquele que avança com medo. Glória a Deus. Mas ele avança. Tá difícil, tá, mas nós não podemos parar, porque o Senhor tem galardão para a tua e para a minha alma. Não é fácil, não é? E nós não vamos banalizar aqui a sua e a minha dor. O que você tem passado no meio dos anos, a fornalha pela qual o Senhor tem te purificado e lapidado, o vale por onde você tem entrado, os temores que você tem vivido. Nós não estamos aqui por oba-oba, porque o que os crentes hoje vão fazer uma festinha na congregação. Nós estamos aqui por seriedade de chamada. Aleluia. Tem seriedade na tua vida para com o Senhor teu Deus. Muitas vezes esses cabelos brancos que a gente luta para esconder, eles são testemunha de uma vida de seriedade. De Candarábia. Só tu sabes o que tens vivido. E o diabo também sabe quem tu és. Um evangelista muito avivado, eloquente, disse algo no início da minha conversão que eu nunca esqueci. Ele disse assim: irmã Rosana, crente que é crente de verdade, ele é conhecido no céu, mas ele é temido no inferno, porque o diabo sabe muito bem o nome dele. Ultimamente os crentes não estão tendo mais nem ousadia para repreender o mal, de tanto medo. Não, eu vou dar um tempo, deixa que alguém vai na frente, eu vou ficar aqui na retaguarda. É exatamente isso que o Senhor está dizendo para Filadélfia: tu és minha, ó amada. Vou declarar diante daqueles que dizem ser que não são nada, que tu és meu e que eu te amo. Aleluia. Teu nome está patenteado e registrado no livro da vida, e o diabo sabe que não pode chegar lá e nem apagar. Aleluia. Não tem borracha no inferno que aniquile, que tire o teu nome do livro da vida. Você é de Deus e o diabo sabe disso. Aleluia. Oh, glória. O Senhor está dizendo para Filadélfia hoje aqui: o diabo te conhece, e o que ele pode fazer é tentar te parar, para que você não produza os frutos ao qual o Senhor determinou para que tu entregue diante dele. Não importa qual seja a tua força, se os anos já secaram os teus ossos, consumiram os teus nervos, o Senhor está dizendo: eu te dou a vitalidade necessária para você cumprir o papel que eu designei. O Senhor não vai dar nada mais e nem nada menos. Sharai de Comanaia. Ele não vai pedir de ti aquilo que ele não te capacitou, mas aquilo que ele colocou nas tuas entranhas e que ferve lá dentro, lá em cima. Ele vai dizer: me apresenta. Isso que papai está tratando com Filadélfia. Ele aqui não está falando de pecado, porque ele te conhece, ele me conhece. Ele está tratando daquilo que ele te entregou, que ele confiou, e que nós vamos prestar conta quando chegar lá. Deus poderoso. É de galardão, e é isso que o diabo quer te impedir. Ele quer te impedir de trabalhar. Eu quero terminar, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu acho muito linda a matemática feita por um teólogo. Acho lindo isso. Isso é porque eu retransmito, porque é para minha alma a vida. Esse teólogo fez uma matemática que eu achei tão linda, a excelência do entendimento dele, do aprendizado. E ele inquieta a igreja dizendo o seguinte, numa exposição sua. Ele diz: irmãos, vocês sabem por que é que João viu o que ninguém mais viu? Alguém aqui sabe o que João viu?
Porque foi que ele viu o que ninguém mais viu. Aleluia, glória a Deus. Por que é que a João foi dada a revelação, o Apocalipse? E aí ele vai dizer, eu acho isso tremendo. Vamos para uma matemática bíblica. E ele diz o seguinte, ó. Com Jesus andavam diariamente praticamente 5.000 pessoas. Era uma multidão, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E ele vai dizer, aproximadamente, Jesus era cercado por uma multidão de 5.000. E aí ele vai terminar dizendo, desses 5.000 que acompanhava Jesus diariamente, que via milagre, que via sobrenatural, ressurreição e tanta coisa. A Bíblia vai dizer, dos 5.000, esse irmão, esse teólogo diz o seguinte, sabe quantos que viram Jesus ressuscitado? 500. Dos 5.000 que estavam com ele todo dia, comendo a multiplicação dos pães e dos peixes, vendo ele levantar Lázaro, e tantas outras mais foram as obras do Altíssimo. Das 5.000, só 500 que viram ele ressuscitado. Dessas 500, quanto é que estavam no sinédrio? Só 120. Só 120 permaneceram orando. Só 120 no cenáculo, reunidos no dia de Pentecoste. Dos 120 no dia de Pentecoste, só 70 que foram selecionadas e separadas para ir para o evangelismo. Das 70 que foram para o evangelismo, a Bíblia vai dizer para mim e para você na exposição deste teólogo, só 12 andavam intimamente, eram no círculo mais estreito com Jesus, com o Mestre. Dos 12, quem foi que ele levou para o Getsemane? João, Tiago e Pedro. Só 3. Desses 3 que foram com ele para o Getsemane, Pedro, Tiago e João, só um ficou ao pé da cruz quando ele foi crucificado. Quem foi? João. Por que é que só João viu que ninguém mais viu? Porque estava aos pés da cruz. Por que é que só João viu que nenhum outro viu? Por que é que João viu que ninguém mais viu? Porque João foi até o fim. João foi até o fim, irmão. João foi até o fim, irmã. Sirva a Jesus com toda a lucidez. Porque você não sabe. Uma hora ou outra pode ter um Alzheimerzinho aí sendo diagnosticado. Enquanto você tem memória para lembrar de toda a luta que passou e de toda a vitória que papai te deu. Faça bom uso da tua consciência, da tua memória. Aleluia! Da